A paz esteja com vocês. Queridos irmãos e irmãs, chegamos no final do mês de junho e celebramos sempre, ou no começo de julho, a solenidade de São Pedro e São Paulo. Estes dois santos que na própria liturgia são chamados das colunas, ou seja, aquele que sustentaram e ainda com seu exemplo, podemos dizer, a missão que continua sustenta a igreja. É disso que eu vou falar um pouquinho, da nossa igreja, do nosso ser também capazes de lembrar que Jesus confiou esta igreja também a pessoas, os apóstolos. Uma igreja, portanto, que chamamos apostólica. Apostólica pela capacidade que os apóstolos tiveram, generosidade, e seja Pedro, seja Paulo, são mártires da igreja, deram a sua vida, mas através do ensinamento, através da sua missão, andaram, sobretudo Paulo, nas suas viagens, que nós encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos, nas suas cartas, e Pedro também, que vai fazendo, claro, cada um a sua missão, cumprindo a sua própria tarefa, digamos, na igreja. Portanto, uma igreja que continua e deve continuar. Hoje usamos a palavra a evangelizar. Se não é uma igreja que comunica a boa notícia do Evangelho, é como se aquele entusiasmo e coragem que os apóstolos tiveram depois do dia de Pentecostes, parece que acabou. Mas não acabou. Nós continuamos não só a celebrar a nossa fé, mas o fato que ainda hoje, infelizmente, tenhamos mártires por causa da fé, significa que ainda o espírito de ser cristãos, a coragem de ser cristão até o fim, alimenta, dá força à própria igreja. Nós devemos lembrar isso, para não imaginar que somos todos fracos, que não sabemos mais o que fazer e às vezes ficamos até desanimados com a nossa fé. Mas não é bem por aí. Vou lembrar um pouco o que está acontecendo, mas também em que, olhando a São Paulo e a São Pedro, esta capacidade de retomar o entusiasmo também da nossa fé. Paulo, como eu disse, grande missionário, mas também grande pregador, que escreve considerações e reflexões que ainda hoje são um anúncio, claro, podemos dizer organizado, da própria fé. E Pedro, que escreve menos para dizer, mas que recebe um outro compromisso e missão por parte de Jesus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, o que a igreja ensina, devemos confiar neste ensinamento. É isso que vou refletir um pouco, porque nós estamos falando muito de missão, e é fundamental, sem dúvida alguma. Se não temos a alegria de comunicar a fé, se não acreditamos que a nossa fé cristã é católica, vou explicar um pouco isso também, passa pela comunicação. A nossa igreja não cresce por proselitismo, ensinou o Papa Bento XVI, mas por atração, ou seja, algo que chama a atenção, algo que, de novo, dá entusiasmo e vontade de participar. Portanto, deve ser uma igreja missionária, deve ter os missionários, e todos, pelo batismo, somos chamados também a comunicar a nossa fé. Pensamos aos pais de família, pensamos que tem que educar os seus filhos na fé, ensinar o que acreditam, se acham que ser cristão é um valor, é um dom que receberam. E do outro lado, uma igreja que continua também a ensinar. E sobre o ensinar, eu acho que nós devemos refletir um pouquinho mais. Por quê? Porque, em geral, a nossa formação de cristãos é um pouco limitada. Ou seja, a maioria dos católicos, infelizmente, recebeu aquela formação, entre aspas, como cristão, talvez num catecismo ou numa catequese, para ser mais atual, até a primeira Eucaristia e até a Crisma. Depois disso, nunca mais participaram de forma sistemática de reflexões e de não só pregações, mas também até um certo estudo, aprofundamento da própria fé.
Claro que todos nós deveríamos oferecer mais tudo isso. Podemos dizer que indo na missa aos domingos, ao menos quem vai na missa aos domingos, recebe uma formação, digamos assim, a respeito dos evangelhos que são anunciados, da palavra de Deus, que é anunciada naquele domingo. E além disso, claro, o próprio ano litúrgico é sempre uma grande catequese. O que nós celebramos na liturgia, vivido, participado e entendido, ajuda a viver a fé e saber em quem acreditamos. Ou, para usar as palavras de São Paulo, eu sei em quem acreditei, em quem confiei. Mas eu vou insistir sobre a necessidade de aprofundar mais a nossa fé, por duas razões elementares. Primeiro, a primeira é que hoje todo mundo aparentemente fala do mesmo jeito. E a facilidade de passar de uma igreja para uma outra, de uma crença ou de uma participação, igreja católica, para outras organizações religiosas, igreja também, podemos dar tantos nomes. Ora, parece que tanto faz, ou seja, é tudo igual. Todo mundo fala de Jesus Cristo, todo mundo fala de Deus, claro. Todo mundo tem a Bíblia e por isso, mais ou menos, entre aspas, todos ensinam a mesma coisa. É verdade que todos ensinam a mesma coisa? Tudo bem, claro, eu não vou falar mal de ninguém, pelo amor de Deus. E espero que os outros também não falem mal da Igreja Católica. Mas a preocupação que eu quero partilhar um pouco com esta reflexão, pensando aos apóstolos que deram a vida para fortalecer a nossa fé e a forma também cristã e católica, no nosso caso, de viver a fé, é fundamental. Ou seja, não dá para se limitar a algumas informações. Por quê? Porque não é só as igrejas que falam disso. Hoje tem muitas informações e as estatísticas, quem estuda as coisas, diz que as pessoas, mais de ler um trecho de um artigo, de uma matéria, 2 minutos, e aquelas palavras também que vêm pela mensagem, pelo telefone, dificilmente nós estamos prestando atenção por mais de 1 minuto. Significa que prestar atenção e nos apropriar das palavras e do seu sentido se tornou cada vez mais difícil. Esta é a primeira razão. Estamos ficando na informação e esquecemos a formação. O que é a formação? Formação é quando nós estamos convencidos de algo e, se posso fazer uma comparação com quem estuda, podemos também comunicar o que entendemos. Se nós não temos as palavras para comunicar o que entendemos, é para se duvidar se entendemos, se compreendemos o que escutamos. Claro, não é todo mundo que sabe falar, explicar direitinho, mas fundamentalmente as razões, se não comunicamos, mais ou menos, pessoalmente devemos ter esta convicção. E a segunda questão também é muito simples. Quem é que ensina? Com qual autoridade a pessoa ensina? É aí que vem o que Jesus, nós acreditamos, disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, precisa que também hoje na internet nós temos influenciadores, nós temos pessoas, católicos também, por favor, mas também de tantas outras formas de religiosidade, de tantas outras formas de apresentar a verdade, e verdade entre aspas, ou seja, as notícias, as propostas de vida, às vezes comerciais, evidentemente também, mas em geral, quem faz as pregações, qual é a finalidade? É para fortalecer e unir e aprofundar a fé, ou simplesmente falar bonito e até dizer contra aquilo que a igreja ensina e tudo mais? Ou seja, quem é que ensina? Em quem confiamos para escutar e compreender e aprofundar os ensinamentos? Por isso eu falei de missão, de um lado, mas estou falando também de ensinamentos. Ou seja, precisamos ter um pouco mais de coragem, de disposição, disponibilidade para aprofundar a nossa fé. De outra forma, ficamos
superficialmente e funciona hoje pelo gosto, porque eu vou lá porque é melhor e me sinto bem. Ou seja, nós participamos às vezes de uma comunidade, de uma igreja, dentro também da igreja católica, de uma paróquia, de uma outra, simplesmente pelo gosto, porque nos sentimos bem, porque é agradável. Ou seja, mais uma vez, não somos nós que vamos para aprender, mas vamos queremos receber algo que nos dê satisfação. Possivelmente confirme o que nós já acreditamos, diga que somos bons, que estamos fazendo bem e que, portanto, está tudo calmo, tudo tranquilo e que Deus vai nos salvar, é tudo aquilo que sempre repetimos. Tudo bem, claro, mas vamos aprofundar um pouquinho mais a nossa fé. Mas eu vou concluir porque de tudo o que eu disse, a conclusão é também muito simples. Ou seja, afinal, em que podemos confiar? Eu lembrei os mártires, Pedro e Paulo, ou seja, quem dá a vida por causa do Evangelho. Ou o Evangelho se tornou até a possibilidade de ganhar, de sobressair na sociedade, de ter algo para viver e viver bem. Se pode, claro, o operário é digno do seu salário, está nas Escrituras também. Mas quem é que doa a vida a serviço do Evangelho? O primeiro critério. Portanto, o critério fundamental é sempre o testemunho da vida, da vivência. Como vive aquela pessoa? Fala bonito, fala maravilhosamente, mas está ensinando para o bem, está testemunhando a comunhão, a fraternidade, ou talvez está incentivando a divisão, está incentivando a contraposição e às vezes até a confusão. Porque, usando as palavras, se pode confundir tudo. Como eu disse, todo mundo fala de Deus, todo mundo fala de Jesus, talvez falam de amor e de bondade e por aí, mas na hora de partilhar, de ser solidários, de construir esta comunhão e a fraternidade, portanto, construir algo que une a humanidade, talvez nem todos falam a mesma linguagem, ou as palavras têm significados diferentes. Para entender isso, precisa refletir mais e, vamos dizer também, rezar mais. Que o Senhor nos ilumine e os exemplos dos apóstolos Pedro e Paulo nos ajudem a ser confirmados na fé e no amor também que temos à nossa igreja, à nossa comunidade, nossa paróquia católica, apostólica, junto com o Papa Francisco também.